Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa Com Fé é Possível, um programa para tocar o seu coração, para fortalecer a sua fé. Eu sou o pastor Edgar Radeski, ministro do Evangelho na Igreja O Brasil para Cristo, aqui na cidade de Erechim. Nosso carinho a toda a equipe de Vienge, projetos de engenharia e arquitetura, Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual, e de forma anônima, 2 pessoas estão ajudando no patrocínio. Vou chamar só pelas iniciais JC. Como empresas de apoio, estão conosco Moda Vírus e CB Imóveis. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. No programa de hoje, eu quero ir diretamente à mensagem de Deus para a sua vida. A morte de Jesus na cruz é a maior prova de amor de Deus para com as pessoas. A cruz é tão larga que abraçou a toda a humanidade. A cruz é tão profunda que foi até o inferno e tomou a chave da morte. Ela é tão alta que hoje Jesus está assentado à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Quero ler um texto que encontramos em Romanos, capítulo 8, e o verso 38 diz assim: Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando cremos em Jesus, confessando a Ele nossos pecados, a Bíblia nos mostra que passamos de criatura a filhos de Deus. Sendo filhos de Deus, vamos sendo ministrados por quem tem poder para convencer, o Espírito Santo de Deus. Jesus deixou 2 ordenanças primordiais para obedecermos: o batismo nas águas e a participação da Santa Ceia. O batismo nas águas, que a Bíblia menciona, nunca foi praticado em crianças, bebês. O batismo também nunca foi o aspergir ou derramar um pouco de água. O batismo verdadeiro que a Bíblia apresenta para os cristãos vem da expressão grega baptizo, ou seja, mergulhar, imergir. Você até pode pensar que é coisa simples, mas o batismo é um sinal externo da nossa inclusão na família de Deus. Por meio dele, nos identificamos com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, conforme Romanos 6:3. E tudo isso aponta para a nova vida abundante. Se você sonha com uma vida abundante, cheia de alegria, realizações, perdão, ânimo renovado, é somente através da fé em Jesus. Fora isso, não é possível. Cristo mesmo disse: sem mim, nada podeis fazer. Todas as coisas, quando nós conhecemos a Bíblia Sagrada, elas nos levam a Cristo. Cristo sendo o caminho, a verdade e a vida. Cristo tendo todo o poder para transformar o coração do mais terrível pecador. Entregue-se hoje, confie hoje, e a sua vida mudará. A igreja é uma grande família. E por meio do batismo, nos tornamos oficialmente membro dela. Para todo aquele que professa a fé sincera em Cristo, o batismo não é uma opção. Quem se batiza está seguindo o exemplo de Cristo, obedecendo a sua ordem imperativa. Abra sua Bíblia e confira Mateus 28 e o verso 19, quando Cristo diz: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a todas as pessoas.
Quem crer e for batizado será salvo. O próprio Jesus foi sozinho até o Rio Jordão e foi batizado por João Batista. A Bíblia nos informa em Lucas 3:23 que Jesus tinha quase 30 anos quando foi batizado. Ele não foi batizado de bebê ou criança menor, não. Eu quero perguntar, você lembra do dia que foi batizado? Quem foi a pessoa que te batizou? O pastor? Padre? Se lembra, é um sinal de que a escolha sua foi verdadeira. Após esse passo de fé, Deus quer que você interaja com outros irmãos. Na igreja temos a oportunidade e o espaço ideal para nos sentirmos amados e em família. Na igreja não estamos mais sozinhos, pois a Bíblia diz, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. O amor de Cristo nos une e faz com que cada novo cristão que entra para a família seja mais um elo da corrente. Em Cristo Jesus, ao semearmos compreensão e tolerância, colhemos comunhão. Quando fazemos parte da família de Deus, o ponto culminante dessa união é o participar da Santa Ceia. Nós, na Igreja Brasil para Cristo, realizamos a ceia uma vez por mês. E todas as pessoas comem um pedacinho de pão e tomam o cálice, assim como Cristo ensinou aos seus discípulos. Além de ser um memorial, a Santa Ceia é um momento de comunhão da Igreja e fortalecimento espiritual de cada membro do corpo de Cristo. Um momento único e especial. Na Santa Ceia, acontece uma movimentação espiritual, um agito no mundo invisível, um anúncio poderoso do poder e da volta de Jesus para buscar o seu povo. Leia 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 26. A Bíblia diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A vida comum, nossas tarefas e amizades levam a pequenos desvios da fé, e a Santa Ceia nos coloca novamente ao centro do Evangelho. Deus disse a Josué: não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Com tudo que acontece em nossas vidas, é muito fácil nos esquecermos do sacrifício de Jesus na cruz. A Santa Ceia nos ajuda a centrar novamente no Filho de Deus. A morte e ressurreição de Jesus foi o acontecimento mais importante da história. Ao morrer na cruz, Jesus pagou o preço por nossos pecados e nos ofereceu o perdão de Deus. Quem crê nele não está mais condenado. Ao ressuscitar, Jesus provou que sua vitória foi completa. Agora temos a promessa da ressurreição e da vida eterna. Você já participou da ceia? Você já meditou na morte, em todo o sofrimento que Cristo passou em teu lugar? Quando lemos o relato dos evangelhos, lembramos que Cristo, na noite em que ele foi traído, ele realizou a ceia com seus discípulos e logo na sequência ele foi preso. Ele foi chicoteado, cuspido, ele padeceu em nosso lugar. Ele levou chibatadas. A Bíblia mostra que ele carregou a cruz, uma cruz pesada. É nessa cruz que estavam os nossos pecados, as nossas teimosias, os nossos questionamentos. Cristo carregou sobre si. E chegando lá no alto do Calvário, o que fizeram? Deitaram Jesus sobre aquele madeiro e cravos, pregos enormes, transpassaram mãos e pés de Jesus. Também colocaram uma coroa de espinhos
zombando dele como se fosse um rei, na brincadeirinha, na zombaria. E também nos diz a palavra que o soldado batia com uma cana na cabeça de Jesus e aqueles espinhos cravavam na cabeça de Cristo. Tudo isso, a dor e o sofrimento que ele passou em nosso lugar. Por que tudo isso? Para que eu e você pudéssemos ter vida eterna e ter uma vida transformada. Basta crer e Jesus entra em ação para nos curar, para nos salvar. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, vamos aprendendo coisas indispensáveis. Quando nós tomamos a ceia, declaramos a nossa fé na morte e ressurreição de Jesus para a nossa salvação. Mostramos ao mundo que Jesus nos salvou e tem poder para salvar a todos aqueles que nele creem. Então, crendo em Jesus, sendo batizado nas águas, participando da Santa Ceia, estamos sendo bem vivos e bem-vindos à família da fé, à Igreja de Cristo. Se a pessoa vai esfriando, desobedecendo, começa então a descer a ladeira em direção à apostasia. E isso é um grande perigo. Não se importar com nada, não estar ligado a nada, ser completamente indiferente às coisas espirituais, é muito perigoso. Você tem convicção do evangelho que está praticando? Apostatar é migrar, procurar um outro evangelho, adaptando aos seus erros e pecados. É usar apenas os recursos humanos, acreditando em grandes atrativos para manter as pessoas na igreja. A apostasia é o abandono da fé. Apostatar é renunciar aos princípios bíblicos em que acreditava. Será que eu estou falando com alguém que está vivendo na apostasia, procurando um outro evangelho ou vivendo um evangelho distorcido, corrompido? O tempo que vivemos hoje está bem definido em 1 Timóteo, capítulo 4. Leia comigo. Diz assim o texto: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Existem dois tipos, duas formas de apostasia. A primeira é o afastamento das doutrinas fundamentais e verdadeiras da Bíblia, os modismos. Ou a segunda forma é uma renúncia completa da fé cristã, um abandono completo de Cristo. A missão diabólica da apostasia chega ao ponto de gerar uma falsa conversão para a pessoa depois sair, abandonar, gerando desânimo também em outras pessoas. Talvez você está se perguntando, como são as reações de um apóstata? O apóstolo Paulo nos descreve. Vamos ler? Abra a tua Bíblia. Tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e réprobos para toda boa obra. Pedro alertou que nos últimos tempos haveriam falsos mestres entre nós, os quais introduziriam encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, um apóstata cai e se afasta da verdade, da palavra de Deus. A pessoa, sim, pode estar dentro da igreja, cumprindo um ritual religioso, praticando uma liturgia, mas completamente distante da verdade.
vale a pena lembrar-se de que Satanás não se aproximou do primeiro casal lá no Jardim do Éden com um armamento externo ou uma arma sobrenatural. Em vez disso, ele usou uma ideia. E foi essa ideia que condenou a eles e o resto da humanidade. Uma ideia, uma opinião mentirosa, sim, pode tirar completamente uma pessoa do caminho verdadeiro. Isso não faz mal, isso não precisa, isso nada a ver. A apostasia no final dos tempos só está se agravando. Quando lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e o verso 1, diz assim a palavra de Deus: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. A palavra apostasia significa ato de desviar-se ou afastar-se do relacionamento com Deus. Talvez ao ouvir essa mensagem, você está avaliando como está a sua vida de fé, seu posicionamento com Deus. E isso é muito bom. Quanto tempo faz que você não vai à igreja? Quanto tempo faz que você não cuida da sua fé? Pelo amor de Deus, muda isso hoje. Tenha um posicionamento racional, com temor em Deus, para poder estancar algumas coisas, alguns hábitos, algumas rotinas da sua vida que estão te levando para distante de Deus, cada vez mais distante. Abra o teu coração, tome uma decisão sábia de você ter tempo todas as semanas para estar ouvindo a palavra de Deus. Ouvir a palavra, como estou pregando agora, aqui através desse programa, é bom, já ajuda. Mas você precisa estar em comunhão numa igreja. Isso é bíblico. Faça isso. A sua vida dará um salto para melhor. Alguns motivos que induzem muitas pessoas a apostatarem da fé, eu poderia mencionar a ausência de conhecimento do que é verdadeiro, a palavra de Deus, falta de firmeza, más companhias, uma consciência cauterizada, o abandono do primeiro amor. Anos atrás, há tempos atrás, eu queria, eu gostava, mas agora eu não quero mais. É apostasia. A avareza que provoca o desvio da fé e tantas outras situações, porque a soberba vai corrompendo o entendimento da pessoa. Ela continua sendo uma pessoa boa, com atitudes legais, mas ela está distante de Deus. Quantas pessoas nós encontramos nos dias atuais resistindo à verdade? Pessoas que amam o presente século, parecendo que viverão 200 anos sobre a terra, mas não. A Bíblia diz que são 70 anos, alguns aguentam alguns anos mais, mas ninguém vai ficar aqui toda a eternidade. Nós estaremos um dia na presença de Deus para o juízo. Então, pessoas que estão vivendo uma vida na apostasia são pessoas que vão murchando na fé. E isso gera consequências. O naufrágio da fé, a corrupção da fé, aquela decadência, quando a pessoa já não crê mais no favor de Deus, ela vai abandonando as coisas espirituais e começa até mesmo a se entregar para coisas satânicas, coisas mundanas, coisas desprezíveis e sofrendo punição. Então, ao ouvir esta mensagem, que você possa compreender que existe um Deus que está esperando, que está aguardando uma decisão sábia. E qual é a decisão sábia? De nós crermos em Jesus, crermos nele como suficiente Salvador. Ele perdoa os nossos pecados e nos dá vida eterna. Valeu? Nesse programa, eu me levanto como profeta de Deus para abençoar a sua vida, para chacoalhar a sua vida, que você possa se organizar. Quem sabe ver com quem você está convivendo,
se esse convívio está contribuindo para que você seja uma pessoa mais espiritual, mais voltada para as coisas de Deus, ou somente para usufruir daquilo que o mundo aqui terreno oferece. Que você tenha esse entendimento das coisas espirituais. A Bíblia diz que o povo sofre por falta de conhecimento. Mas ao participar das mensagens aqui do programa Com Fé é Possível, o teu conhecimento está sendo ampliado, aumentado, para você tomar decisões com sabedoria. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. É possível você estar convivendo com pessoas que, além de não crerem em Jesus, seguem a doutrinas de demônios. Bem isso. Preciso ressaltar que os demônios não se apresentam pessoalmente para divulgar seus ensinamentos, mas usam falsos mestres, falsos líderes, para a propagação de suas mentiras. Porém, os falsos mestres exploram esses conceitos para manipularem seus subordinados, impondo-lhe regras desnecessárias. O cristão não pode ser rebelde, nem deve submeter-se facilmente a qualquer pessoa que se intitule líder. Você precisa ter essa percepção, esse entendimento. Os falsos mestres, inspirados por demônios, propagam falsas doutrinas, mas o inimigo só alcança seus objetivos quando alguém lhes dá ouvidos. É a Bíblia que afirma que nos últimos tempos, o tempo que a gente está vivendo, alguns apostatarão da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores. O que você ouve afeta a sua fé para o bem ou para o mal. Foi assim que o pecado começou. No livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3. Então, compreendido o problema, precisamos pensar na solução. O antídoto contra a heresia é o conhecimento amplo da palavra. Como aconteceu na tentação de Cristo no deserto, Satanás tenta distorcer versículos bíblicos isolados, mas a resposta de Jesus colocou em evidência outras porções bíblicas que estavam sendo negligenciadas. Abra o teu coração para Jesus e ouça o que o Espírito diz à igreja. Não tem como ser cristão trancado em casa sem participar ativamente em uma igreja. Cuide da sua comunhão e viva alerta, atento, para não se desviar da fé. Se você é cristão, obediente aos ensinos da palavra de Deus, observará como está a sua comunhão. Ser fiel a Deus é obedecer os mandamentos. E isso não é um fardo, é uma alegria, uma satisfação. Isso tudo é possível mediante a fé. Amém? Eu quero orar com você. Se possível, feche os seus olhos. Deus da glória, Senhor Criador, nós oramos agradecidos por mais um programa em que trouxemos uma mensagem bíblica, uma mensagem do céu para a vida de todo aquele que crê. Eu oro por esta pessoa que está vivendo uma vida distante de Ti. Oro por aqueles que estão doentes para que sejam curados. Aqueles que estão distante da Tua presença, que voltem, que retornem à casa do Pai para serem abraçados, perdoados. Ó Deus, eu repreendo todos os demônios, espíritos malignos, de trevas, de pavor noturno, de aflição, de ansiedade. Repreendemos em nome de Jesus todos os espíritos malignos, declarando vitória e calmaria para essa pessoa, bem como toda a sua família também. Oramos em nome de Jesus, pois é assim que a Bíblia nos ensina, é assim que nós procedemos. Amém. Agradecemos o carinho de todos que estão nos acompanhando todos os dias aqui na TV Erechim. Quer nos ajudar? Pode nos ajudar? Então está aqui na tela o caminho para isso. A tecnologia Pix,
a conta, a agência, tudo certinho para você poder nos ajudar. E olha, precisamos da sua ajuda para mantermos a equipe orando, buscando, preparando as mensagens para transmitirmos a você, seus amigos, sua família. Conte conosco. Se você precisa de um aconselhamento, se você gostaria de ter um momento de uma conversa, alguns esclarecimentos do que a Bíblia nos ensina para como viver uma vida de vitória, liga. Está aqui na tela o telefone para você mandar o seu pedido de oração, para você dar o seu feedback, isso é muito importante. Também, meu amigo, nos acompanhe através das redes sociais, o BPC Erechim, ou também o meu canal, Edgar Radeski, no YouTube. Temos lá centenas de vídeos com a mensagem da Palavra de Deus. Também será uma alegria receber você e sua família no auditório da Igreja O Brasil para Cristo, aqui em Erechim. Venha estar conosco. Todas as quintas, às 19h30. E aos domingos, às 18h. Será uma grande alegria. Um abraço carinhoso e até o próximo programa. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.